Todos já ouviram, né, a respeito do tanque de Betesda. O que era o tanque de Betesda? Acreditavam-se que, na verdade, em Jerusalém, né, existia ali em uma das suas entradas. Jerusalém era uma cidade que tinha um costume naquela época, que as cidades eram muradas, né? Tinham suas muralhas em volta da cidade. E Jerusalém tinha várias entradas. E nenhuma daquelas entradas, conhecida como a Porta das Ovelhas, existia ali um tanque, chamado Tanque de Betesda, né? Mais conhecido como Casa de Misericórdia. Acreditava-se que aquele tanque era visitado por um anjo, e esse anjo agitava a água daquele tanque, e quem entrasse naquele momento seria curado de qualquer doença ou qualquer problema que poderia ter, né? Deficiência física, qualquer coisa assim. Essa era a crença daquele povo. Estudiosos da Bíblia dizem que a Bíblia não demonstra ninguém que fosse, né, curado por aquelas águas. Então, assim, se torna algo dito, né? Mas na Bíblia mesmo ela não traz ninguém que foi realmente curado. Aquilo ali, eles acreditam que realmente possa ter acontecido, mas também algo que era tipo místico, vamos dizer assim. Agora, a pergunta que eu vou deixar no ar aqui para os irmãos, guarde bem essa pergunta. No final da palavra, nós vamos relembrar essa pergunta. A pergunta é: queres ser curado? Pergunta para o seu irmão do lado: queres ser curado? Mas pergunta com convicção: queres ser curado? Amém? Não esqueça dessa pergunta. Abra sua Bíblia então no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 15. Amém? Passo a ler. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Desse breve texto, relatando a cura desse paralítico por Jesus Cristo naquele local, eu consegui tirar alguns tópicos que nós vamos observar nessa noite. E nós vamos acompanhando de versículo a versículo até a conclusão da mensagem. Primeiro tópico
É o primeiro versículo. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Havia uma festa acontecendo em Jerusalém. Era de costume dos judeus, algumas épocas do ano, eles se reunirem em Jerusalém para celebrar festas. Era tradição. E Jesus, como judeu, ele também foi até essa festa naquele dia. Mas o texto diz que ele subiu para Jerusalém. Para que os irmãos tenham um pouco do conhecimento da geografia daquele local, você pode observar que em várias passagens da Bíblia, quando fala que alguém iria até Jerusalém, ele usa a palavra subiu. Por que fala subiu? Porque Jerusalém, ela está aproximadamente 755, 754 metros de altitude em relação do nível do mar. Para vocês terem ideia, Felisburgo é mais alto em relação ao nível do mar do que Jerusalém, poucos metros. Quando a gente está vindo para Felisburgo, a gente tem essa sensação, né? Ali, aquela subida daquelas serras e tudo mais. Então, Jerusalém era assim. Então, toda vez que ia a Jerusalém, a palavra de Deus sempre colocava essa referência: subiu a Jerusalém. Então, Jesus subiu para Jerusalém para participar daquela festa. Irmãos, o que nós podemos entender um pouco desse primeiro versículo? O texto fala de um local onde ali encontrava-se coxos, cegos, paralíticos, enfim, todo aquele que necessitava de uma cura, todo aquele que passava por uma situação de doença. Mas ali naquele lugar encontrava em outro local pessoas celebrando, pessoas festejando, pessoas se alegrando. Assim como hoje nós estamos aqui, estamos festejando a presença do Senhor, estamos oferecendo culto e louvor e adoração a Deus, mas ao mesmo tempo eu creio que aqui dentro tem pessoas com problemas, tem pessoas com dificuldades, assim como eu, que tem lutas em casa, que está passando por situações completamente preocupantes, desesperadoras, problemas de saúde, mas estamos em festa. A palavra de Deus fala que Deus se alegra com os que se alegram, mas também Ele chora com os que choram. E do verso agora, dando continuidade, do verso 2 ao verso 4, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. O texto mostra que ali havia essas pessoas, esperando aquele momento, aquele momento único, que a água ali era agitada por um breve momento, e ali o primeiro que adentrasse aquele tanque era curado. A pergunta que eu te faço: quem ou o que você está esperando a sua cura, a resolução do seu problema? Em quem você está confiando nessa noite? Em quem você confia a sua vida para que os seus problemas sejam solucionados? Aquelas pessoas estavam esperando naquele tanque, naquela água ser movida pelo anjo para ser curado. Elas depositavam, elas acreditavam que seriam curados ali. E nós estamos depositando a nossa confiança, esperando a nossa solução dos problemas, a nossa cura espiritual, a nossa cura mental, a resolução dos nossos problemas financeiros, a resolução dos nossos problemas nos lares. Em quem? Estamos confiando em nós mesmos? Estamos confiando no banco? Estamos confiando no nosso patrão? Estamos confiando naquilo que eu posso, naquilo que eu deixo de ter, eu tenho, no dinheiro que eu possuo? Não, meus irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus. Versículo 5: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos aquele homem esperava uma cura. 38 anos ele encontrava-se naquela situação. E você, há quanto tempo está esperando
o mover de Deus na sua vida? Há quanto tempo você está esperando a solução dos seus problemas? Há quanto tempo você está esperando a entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Aquele homem estava há 38 anos. Ou o seu problema começou ontem e hoje você já está todo desesperado. Ai, meu problema não tem solução. Ai, eu não vou conseguir. Ai, minha namorada me deixou, minha esposa me deixou. Ah, meus filhos me abandonou. Há quanto tempo? Aquele homem estava há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? É engraçado essa pergunta, né? Jesus estava num local onde encontrava-se doentes, paralíticos, cegos, todo tipo de problema de saúde. E ali ele depara com um homem paralítico deitado ao chão. E Jesus pergunta se aquele homem queria ser curado. Podemos até entender que Jesus estava tirando uma onda com a cara dele, né? É a mesma coisa de chegar para mim hoje e perguntar se eu quero dinheiro. E eu vou falar para vocês que eu preciso. Mas eu preciso mais de Deus. Amém? Mas Jesus não fez aquela pergunta simplesmente por fazer. Ele não quis tirar um sarro da cara daquela pessoa que ali estava. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o meu e o seu coração. Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus Ele quer nos mostrar, Ele quer tirar de nós, Ele quer que nós enxergamos a certeza daquilo que nós queremos. Nós temos que ter certeza do que nós pedimos ao Senhor. Nós temos que ter certeza do que esperar em nossa vida. Não é mesmo? E Jesus sabia do coração dele. Por isso que Jesus pergunta: queres ser curado? E você nessa noite? O que você quer? Será que o que você está pedindo a Deus realmente é aquilo que você precisa? Realmente é aquilo que você necessita? Realmente é aquilo que você quer? Dando continuidade, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Diante daquela pergunta que Jesus fez àquele homem, coloque-se no lugar dele neste momento. Pensa comigo, você paralítico, há 38 anos, em um local que acreditava ser o local de cura, esperando uma oportunidade para entrar naquele tanque, chega um homem, te pergunta: queres ser curado? Qual seria a sua resposta? De imediato: claro que sim. Essa não seria a resposta mais acertada naquele momento? Mas por que ele não respondeu isso? Porque no fundo do coração dele ele não tinha certeza do que queria. Não é mesmo? Ele não tinha essa certeza. E quando às vezes também nós não temos certeza daquilo que a gente quer, ou pela situação que nós estamos passando, nós colocamos as nossas dificuldades em primeiro lugar. Jesus perguntou a ele se ele queria ser curado. Não se alguém não colocava ele no tanque, não que alguém entrasse antes dele, não que ele não podia entrar naquele tanque por si só. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Muitas das vezes Jesus está nos perguntando se nós queremos ser curados, mas nós colocamos os nossos problemas em primeiro lugar, nós colocamos as nossas dificuldades em primeiro lugar, nós colocamos a nossa situação social em primeiro lugar. E Jesus muitas das vezes pergunta: queres ser salvo? Você ou eu, quantas vezes no início eu já fui à igreja só por ir, e eu não levantava a mão, eu não recebia o Senhor como Salvador da minha vida, porque eu preocupava: poxa, eu sou tão jovem, eu sou um adolescente,
O que meus colegas da escola vão pensar de mim? Poxa, eu tenho que aproveitar a vida. E Jesus está perguntando: queres ser curado? Queres ser salvo? Mas nós colocamos os nossos poréns. Nós respondemos a Deus: ah, Senhor, não tem ninguém que me leve à igreja. Não tem ninguém que me busque em casa. Ah, eu não quero não, porque eu chego lá, tem um irmão que não sorri para mim. Tem uma irmã que não me cumprimenta. Ah, porque o pastor tem a cara fechada. Ah, porque o pastor hoje não está lá na igreja. Eu não vou, não quero. Ah, porque o meu meio social não permite. Eu até vou lá, visito, mas não é para mim. Mas Jesus está perguntando: queres ser curado? Ele não quer saber das nossas limitações, meus irmãos. Ele só quer saber da nossa posição diante dele. E a nossa posição diante dele tem que estar nos pés dele, rendidos, ajoelhados nos pés do Senhor, dependendo inteiramente dele. Amém? Dando continuidade, meus irmãos, no verso 9, verso 8 ao 9. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Não podemos deixar a religiosidade nos impedir de receber a bênção que Deus tem para nós, de recebermos aquilo que Deus tem para nós. O texto ali fala que aquele dia era sábado, porque dentro da lei, da tradição dos judeus, no sábado não podia o enfermo tomar o seu leito e andar. E ali eles viram aquele enfermo que tomou o seu leito após ser curado por Jesus e saiu carregando, andando. E ele foi questionado por isso. Quantos na nossa vida nos querem atrapalhar de viver uma vida em propósito com Deus? Ou quantos não conseguem ver você crescer espiritualmente na presença do Senhor? Até mesmo dentro da igreja existem casos, infelizmente. Há irmãos que conseguem ver o seu irmão chegar até o nível espiritual que você está, mas quando você passa um pouquinho dele, ele já se sente incomodado. São impedimentos que vêm. E nós não podemos permitir que esses impedimentos nos tirem do foco da presença do Senhor, de receber a cura de Deus. Amém? Por isso, no verso 10, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Aquele homem, mesmo não sabendo quem era Jesus naquele primeiro momento, onde ele foi curado, ele acreditou. Mesmo ele não sabendo que quem estava diante dele era o Filho de Deus, ele acreditou que poderia ser curado e foi curado. Às vezes nós não podemos ver a face do Senhor. Esses olhos humanos não conseguem ver a face de Deus, mas nós acreditamos. Se eu e você estamos sentados nessa cadeira, estamos dentro desse local, desse prédio aqui hoje, prestando culto a um Deus que nossos olhos não conseguem ver, é porque nós acreditamos. Assim como aquele homem, nós cremos no nosso Deus. E ele acreditou e foi curado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais para que te suceda coisa pior.
Muitas das vezes, a palavra de Deus não quer dizer que toda enfermidade que nós passamos, assim como aquele homem estava ali e os demais, seja uma punição pelo nosso pecado. Não é isso que a palavra diz. Mas Jesus mostra que no caso específico daquele paralítico, o que tinha sucedido a ele de estar naquela situação era consequência de algum pecado que ele teria cometido. Porque ele frisa, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, o pecado, muitas das vezes, ele não é responsável pela situação que você está passando, seja ela saúde, seja ela qual outra for. Mas você pode ter certeza que o pecado, ele abre portas para que o mal aproxime de você. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, e aquele que ama a Deus cumpre o seu propósito, cumpre as suas leis, cumpre os seus mandamentos. E a palavra diz aqui que o pecado daquele homem permitiu que algo tão ruim acontecesse com ele. Então nós devemos nos preocupar, nós devemos o quê? Ter uma vida santa com o Senhor. O pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente, algo que aconteceu, e ao mesmo tempo ali a gente tem que reconhecer e pedir perdão ao Senhor. O pecado, ele não pode ser uma prática contínua na nossa vida. A partir do momento que você entregou a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus Cristo, confessou Ele como Salvador da sua vida, o pecado, ele tem que ficar longe da nossa vida. Nós temos que lutar para não pecar, nós temos que pedir a graça do Senhor para afastar da gente o quê? Livrar-nos das tentações. Porque o pecado, ele sim, abre portas e situações para que o mal chegue até você, chegue até a sua família, chegue até os seus bens, chegue até as suas finanças. Então, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Meus irmãos, a partir daquele momento que o homem soube quem era aquele que tinha curado, ele saiu e disse a todos: Jesus foi quem me curou. Ele anunciou Cristo para todos ali, os seus conhecidos, seus amigos, quem ele encontrava, e relatou o milagre que tinha acontecido em sua vida. E você já falou de Jesus hoje para alguém? Você já falou do milagre que Deus cumpriu na sua vida através do sangue de Jesus? Você já pregou hoje? Você já foi canal de bênção para alguém hoje? Assim como aquele homem que saiu ali anunciando Jesus para todos, você já anunciou Cristo essa semana, até o dia de hoje, para alguém? Pense bem. Meus irmãos, para finalizar, qual foi a pergunta que eu fiz no início? Queres ser curado? Queres verdadeiramente ser curado? Ou você vai colocar aqueles problemas primeiro? Ou realmente você vai se render aos pés de Jesus e dizer: sim, Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser modificado. Coloque-se de pé nessa noite, meu Deus. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor meu Deus, a tua palavra nessa noite nos mostra, Senhor, que não devemos colocar os impedimentos diante do Senhor, mas sim, ó Pai, colocarmos prontamente diante do teu altar e dizer: sim, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser modificado diante do Senhor. Pai, muda o meu ser. As minhas orações, o jejum que eu faço, não é para mudar o coração de Deus, mas sim para mudar o meu coração, para mudar a minha mente diante do Senhor. Meu Deus,
Receba a oração nesta noite, Pai. Eu quero ser curado verdadeiramente. Eu quero ser curado das minhas angústias. Eu quero ser curado, ó Pai, de toda a minha tribulação, tudo aquilo que me afasta do Senhor, tudo aquilo que me impede de ter uma vida íntima com o Senhor. Eu quero sim, ó Deus, ser curado verdadeiramente. Mesmo sem os meus olhos carnais ver a Tua presença, ver a face do Senhor, mas o meu coração, a minha alma crê no Senhor. Ela acredita que pode sim ser transformada pela Tua presença, pelo Teu amor. Um amor incondicional, que mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo o homem falho que sou, mesmo sabendo o pecador que sou, o Teu amor, ó Deus, me abrange, o Teu amor está sobre mim, o Teu amor está sobre a Tua igreja. E sim, hoje eu digo para o Senhor Jesus, eu quero ser curado. Ó Pai, cura a minha casa, transforma a minha esposa, transforma o meu esposo, transforma os meus filhos, transforma o meu irmão, transforma a minha mãe e o meu pai. Senhor, que a minha vida seja canal da Tua palavra dentro da minha casa, que a minha vida, Deus, seja o canal do Senhor dentro do meu trabalho, dentro da minha escola, aonde quer que eu esteja, que a minha vida seja canal do Senhor, do Espírito Santo do Senhor naquele lugar. Sabemos que os nossos olhos não podem ver a face do Senhor, mas eu sei que o meu próximo pode ver a presença do Senhor na minha vida. E eu posso ver a presença do Senhor na vida dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós confiamos ao Senhor nossas vidas. Nós confiamos, ó Deus, as nossas finanças ao Senhor. Por mais que o mundo fale o contrário, por mais que as pessoas nos tentem impedir, mas nós prosseguimos confiando em fé ao Senhor, acreditando na grande promessa do Senhor, que um dia nós estaremos salvos no Teu reino, que um dia estaremos assentados à mesa do Senhor com o nosso Salvador Jesus Cristo, Teu Filho Santo. Pai, nessa noite nós Te agradecemos, ó Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos permitiu. Nós agradecemos pela presença um do outro aqui, ó Pai. E com nossos corações alcançados pela Tua presença, pelo Teu toque, nós oramos neste momento e pedimos ao Senhor que nós retornemos aos nossos lares com o nosso coração cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio da unção do Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos em Teu nome. Amém, Jesus. Meus irmãos, após esse louvor, estamos despedidos. Hoje é um culto da família, tem um chá, tem um chazinho ali, um lanchinho ali. Então não vá embora antes desse louvor e confraternize com o seu próximo ali. Amém? Me escutas quando clamo.